Portugal só recuperaria sua independência quando a família dos nobres de Bragança reivindicassem o reino. Era o acordo que dava fim a uma longa guerra de separação da Espanha e inaugurava uma nova era da dinastia portuguesa. Portugal volta a ser um país independente na Europa e quer restabelecer os seus domínios. Portugal, já tendo que manter uma guerra com a Espanha para garantir a sua independência, fez um acordo com a Holanda. Onde eles estivessem, eles ficariam. E onde eles estavam? Né? Eles estavam no Nordeste e também em Angola. Os brasileiros não aceitaram essa situação. Então, formaram terços, né? Como eram chamadas unidades militares. E se reuniram para fazer frente ao ocupador, ao invasor holandês, mesmo sem apoio do rei de Portugal. As diferenças religiosas e mercantis eram muitas, e estava prestes a nascer o primeiro exército brasileiro. Os portugueses têm uma maneira de lidar com os débitos e com os créditos e com o comércio. Os portugueses da época, inclusive. Os brasileiros foram, digamos, herdando isso. Chegam os holandeses com outras práticas comerciais. As práticas comerciais são de pontualidade absoluta, juros contínuos e constantes e altos. E eles tentam implantar isso aqui. Foi um dos motivos de revolta, já que eu disse que essa civilização nacional, ela nasce dessa mistura entre mentalidade medieval e mentalidade moderna. A mentalidade holandesa era muito mais moderna nesse sentido. Então era tudo o quê? Otimização para melhores resultados. Não tinha essa relação de pensar no outro, entender, tá bom, hein? A próxima vez você vai pagar. Não tinha isso. Era, vim aqui cobrar. Não vou dar. Então a tua casa é minha agora. Como assim? Tchau! O holandês tratava das coisas assim. Como eles eram mais formais, eles tinham uma visão diferente dos escravos e dos índios, então eles deixavam os índios mais afastados e eles tratavam os escravos com mais dureza. Então é uma coisa que caracteriza os portugueses também, essa maior familiaridade, capacidade de diplomacia e de gerenciamento de amizades, né? Aristóteles mesmo dizia que a amizade é um dos fundamentos da sociedade política. Essa insatisfação deu origem à Batalha de Guararapes, onde índios, negros e portugueses se juntaram para expulsar a Holanda e reconquistar o território perdido. Então era uma batalha que unia o quê? Primeiro, uma reconstituição de Portugal como nação independente. Segundo ponto, você tinha uma batalha de católicos contra protestantes. Terceiro ponto, você tinha modos de vida competindo. Então, um modo de vida holandês que defendia uma certa liberdade religiosa, mas que era muito rígido com os negócios. Ou um modo de vida português, que era mais rígido com as questões religiosas e mais tolerante com os negócios. Você cria, então, um monte de problemas e acontece uma guerra. Você vê quadros dessa batalha, você vê lá grupos, né, grupos bélicos negros e índios, né? Você tem Felipe Camarão, por exemplo, era um líder indígena. Então você tem o mito de que na Batalha de Guararapes você tem primeiro um pré-exército, né? É como se fosse o primeiro momento aí do exército brasileiro. E em segundo lugar você tem as três raças unidas contra o elemento invasor. E em terceiro lugar você tem os católicos lutando contra os protestantes, querendo tergiversar, os protestantes e os judeus, querendo tergiversar então a fé católica do Brasil. Quando uma armada holandesa tomou conhecimento do Brasil, era um retrato do estilo colonial de seu tempo, desagregado, impreciso e separado por distâncias enormes que disseminavam a população pelos engenhos de açúcar. Já em 1654, quando Recife foi reconquistada, havia ali um único povo. Dentro de um curto tempo, foi achada a fórmula brasileira. Aliados contra intrusos, índios, brancos e negros, incentivados pelo seu amor à terra adotiva ou do berço e apegados aos seus modos de vida, carregaram em si o desabrochar da brasilidade. Havia chefes militares europeus como Fernandes Vieira, índios como Felipe Camarão e negros como Henrique Dias. A luta gerou um sentimento de identidade com a própria terra e deu origem ao primeiro exército brasileiro. O holandês foi retirado, mas ficava o espírito de regionalismo que não mais se perderia.
O sentimento de nacionalidade ele não surge de uma vez só. É claro, acho que fica claro para todo mundo que ele vai surgindo aos poucos. Então, quando a gente fala primeiro em nacionalidade, temos que lembrar que se vamos nos remeter à colônia, ao período colonial, nós não estamos falando de uma união entre identidade nacional e Estado. Isso é impossível, uma vez que nem Estado independente havia. Nós estamos falando só de uma nação como uma cultura própria. Expulsos do Brasil em 1654, foram se estabelecer em Suriname, Barbados, Curaçao e outras regiões da África. Quando a gente vai considerar a questão da possibilidade do Brasil ter sido colonizado por outros povos, por exemplo, a França esteve aqui, em 2 lugares, né, Rio de Janeiro e Maranhão. A Holanda esteve aqui por muito tempo em Pernambuco. Quando a gente pensa na Holanda, qual é o país que foi colonizado pela Holanda, que tem hoje uma grande pujança e destaque mundial? Suriname? África do Sul? E a África do Sul ficou um bom tempo nas mãos dos ingleses. E nós tivemos lá casos gravíssimos de racismo, como o apartheid, e ainda é um país considerado bastante atrasado e problemático. País colonizado pelos ingleses. Aí você vai dizer, poxa, tem a Austrália, tem os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos era um país de fugitivos. Fugitivos religiosos, porque na Inglaterra a perseguição religiosa era tremenda. E a Austrália era primeiro um país de degradado, parecido com o Brasil. E também tem sempre o exemplo que a gente pode lembrar da Guiana inglesa e dos tantos países africanos que estiveram sob o jugo inglês, de onde não surgiu nada. Na França, Haiti, Guiana francesa. Então eu uso esses exemplos pra gente pensar que não adianta, fui colonizado pelo tal. Chega num momento em que as pessoas que estão ali já não são mais o tal. Durante os 60 anos que tinha durado a unificação de Portugal e Espanha, o comércio português foi arruinado. Os negócios com a Índia entraram em completa decadência e a marinha mercante foi praticamente destruída. Mas o Brasil já tinha vida própria e a atividade econômica tinha aumentado muito deste lado do oceano. Os bandeirantes tinham rasgado os caminhos do sertão em busca de pedras preciosas e lugares para criar gado, fazendo do Brasil o principal fornecedor de couro da Europa. Surgiam as primeiras plantações de algodão e na Bahia, Salvador de Sá havia até mesmo construído o maior navio do mundo para a época. Mas o Brasil ainda tinha uma grande surpresa econômica pela frente. Com a queda do valor do açúcar, a coroa portuguesa implementou estímulos para desbravar terras ainda desconhecidas em busca do ouro. O incentivo maior era um decreto que dava direito de posse ao ouro descoberto. Os bandeirantes, agora caçadores de minérios, começaram a fazer descobertas. As notícias do ouro chegaram rapidamente em São Paulo e convulsionaram a pequena vila. Começava a corrida do ouro. Todos os moradores que tinham condições partiram atrás da riqueza. As boas novas correram rápido pelo Brasil, fazendo com que os colonos de outros estados também cruzassem o sertão até Minas Gerais. Em 3 anos, 6 acampamentos mineiros tornavam-se vilarejos. Eram lugares precários, carentes de tudo o que se pudesse imaginar, menos de ouro. O esquema que surgiu para abastecer as minas mudou a vida não só do Brasil, como também da metrópole. Em menos de meio século, a população mineira tornou-se maior do que Nova York, ultrapassando os 600 mil habitantes da época, enquanto toda a população do Brasil e de Portugal não passava de 4 milhões. As cidades ganharam importância e nobres portugueses vieram para o Brasil. O símbolo da riqueza é a principal cidade mineira do século XVIII, a Vila Rica, que hoje leva o nome de Ouro Preto. A atmosfera na vila era de euforia. Ficaram ricos os mineradores, comerciantes, artesãos e funcionários. A arte acompanhou a prosperidade e fez nascer o esplendor do barroco mineiro, um estilo marcado pela riqueza dos elementos decorativos. Mesmo com a influência europeia, o barroco mineiro pode ser considerado, desde 1500, a primeira manifestação artística de uma cultura local e não mais a reprodução dos padrões europeus. Entre os grandes artistas do período, os mais conhecidos são o pintor Manuel da Costa Ataíde e o escultor e arquiteto Aleijadinho, representante máximo de uma verdadeira escola artística. A educação também avançava. Até então, o único estudo disponível no Brasil era dos colégios jesuítas. Com o enriquecimento,
O hábito de mandar pelo menos um dos filhos a estudar na Universidade de Coimbra tornou-se regra entre os mais abastados. Com a nobreza rica e seus filhos letrados, Vila Rica ganhou teatro, orquestra e círculos literários. Era o nascimento de uma aristocracia brasileira. No primeiro dia de novembro de 1755, Lisboa sofreu um terremoto que destruiria milhares de casas e edifícios. No mínimo 15 mil homens morreram e o desespero foi generalizado. As primeiras tentativas para restaurar a ordem só começaram no dia seguinte e foram comandados pela Secretaria de Estado do Reino, um homem ambicioso e com planos de reformar Portugal por meio da centralização de poder. Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Pombal organizou Lisboa após o terremoto e contava com um contínuo aumento da produção de ouro brasileiro para a reconstrução da capital de Portugal. Na contramão de suas vontades, a produção caía velozmente nas minas. Em vez de Pombal adaptar o ritmo de seus planos, decidiu recorrer à violência e acelerá-los. Ele cria um problema muito sério dentro de Portugal e depois no Brasil, porque é um homem que, fundamentado nesses ideais iluministas franceses, ele tem uma ideia de que a igreja é uma ameaça, embora ele próprio fosse alguém que, de uma forma um tanto ambígua, não colocava em causa a existência da igreja e a relação da igreja com o Estado português na época. Mas a maneira que ele encontrou de inserir os ideais iluministas franceses dentro de Portugal, por via do ensino, foi perseguir os jesuítas. Déspota esclarecido é a visão ou a definição que eu estou mais alinhado. A antítese, como um antônimo, como uma oposição ao comportamento iluminista, é que Pombal vai ter salientado, e mais do que isso, ele vai personificar o poder da Inquisição, que é algo mais atrasado no sentido iluminista do que a Inquisição. E Pombal vai ter salientado o poder da Inquisição, nomeando inclusive inquisidores e dando uma força aos tribunais inquisitoriais que eles até então não tinham. Certa noite, o rei Dom José retornava ao palácio, quando um tiro lhe atingiu o braço e o peito. Os ferimentos o obrigaram a repousar por vários meses, e Marquês de Pombal aproveitou-se do susto para convencê-lo da existência de uma grande conspiração que precisava ser enfrentada. Pombal imaginava uma fonte de dinheiro que podia pagar seus projetos: a Ordem dos Jesuítas. Montou em segredo um inquérito no qual os acusou de organizar um grande complô junto a alguns nobres para matar o rei. Em dezembro de 1758, começaram as prisões que levaram mais de 1000 pessoas aos cárceres em menos de 30 dias. Os conventos jesuítas em Portugal foram cercados por tropas e os presos foram interrogados e torturados. Pombal afirmava ao rei ter as provas que confirmavam todas as alegações. Padres jesuítas teriam convencido membros da nobreza a planejar o atentado. O julgamento levou à morte de 11 nobres, a prisão dos padres jesuítas, o confisco dos bens da ordem e a sua expulsão em todos os domínios de Portugal, inclusive do Brasil. E a questão daí envolve também poder, né? Porque eles já eram digamos assim, estavam tão poderosos quanto o próprio Vaticano. E não é que só existissem santos que escrevessem coisas lindas, que tudo estivesse perfeitamente de acordo com os ensinamentos da igreja. Lá tem padre defendendo o aborto, autores defendendo o assassinato, se é judeu pode matar, tem tudo isso. Tudo isso por questões que já haviam sido resolvidas moralmente, pelo menos nos costumes e na teologia da igreja há muito tempo. Muitas vezes Dom José é isentado de um processo em que ele foi não só cúmplice, mas também agente. A decadência dos próprios jesuítas, que também era uma verdade. A decadência de outras ordens religiosas e o descaminho que o Brasil estava mais ou menos se encaminhando. Em 200 anos, os jesuítas haviam sido os responsáveis na política de tratamento dos índios e pela educação dos brasileiros. Quando foram expulsos, os colégios foram fechados
e regiões inteiras entraram em estagnação. Com isso, o Pombal começa um processo de estatização de várias dimensões da vida civil em Portugal e, portanto, nas colônias, que até então não eram estatizadas, a começar pelo ensino. Isso é interessante porque isso vai ter resultados muito duradouros, que eu acho que perduram até hoje em Portugal e no Brasil, que é um tipo de ensino formado para formar cidadãos para o Estado. Né? E não... Essa ideia de formar cidadãos é uma ideia já um tanto perigosa e, de certa forma, autoritária, mas quando você transforma o ensino num instrumento de formação de cidadão para o Estado, isso fica ainda mais complicado se o Estado tem um projeto de poder, ou quem domina o Estado num determinado período histórico tem um projeto de poder para forjar mentalidades. Então o Pombal faz isso, né, com várias dimensões da sociedade civil, estatiza essas dimensões da sociedade civil, e isso vai ter reflexos também no Brasil. A influência no Brasil foi catastrófica. Isso, de facto, foi a pior coisa que aconteceu para o desenvolvimento cultural do Brasil, porque ao expulsar os jesuítas, ele destruiu uma obra de cultura que se tivesse continuado, o Brasil era mais desenvolvido que os Estados Unidos da América do Norte, sem dúvida nenhuma. Pensar que havia escolas de nível inicial e escolas de nível superior que ensinavam ciência, medicina, geometria e fortificações, ou quer dizer, arquitetura. Tudo isso existia no Brasil nessa época. Os verdadeiros objetivos de Pombal começaram a se revelar. O ministro passou a ser o senhor absoluto de Portugal e concentrar riqueza nas mãos de amigos. Distribuiu monopólios de regiões e setores da economia portuguesa e brasileira, fazendo investimento estatal, doações de terrenos e aplicando privilégios fiscais, além de dar auxílio do Estado para esmagar os concorrentes. As companhias consumiram muito dinheiro e não entregavam nenhum progresso. Pombal seguiu firme seu plano e buscou tirar mais dinheiro da única fonte disponível, o Brasil. Criou novos impostos e proibiu diversas atividades econômicas para favorecer a economia portuguesa e enfraquecer a brasileira. Acabou com as capitanias, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro e estatizou a educação para um estado que não tinha professores. Portugal mergulhou em uma grave crise econômica, em decorrência da gastança do Estado e da intervenção na economia. Os brasileiros começaram a demonstrar uma série de revoltas contra as medidas portuguesas. Surgiram tensões quando, diminuindo a extração, por esgotamento das jazidas, a coroa continuou cobrando dos produtores uma quantidade fixa de ouro, independentemente da produção. E aí isso aí causou a revolta que deu origem à Inconfidência Mineira, foi a tal da derrama. E aí eles tinham que entregar anualmente esse valor, que era a derrama. Então tinha um momento em que a derrama ia ser cobrada. E mesmo quem não tinha alcançado pelo quinto esse valor, tinha que pagar esse mínimo. E às vezes esse mínimo era muito, porque de fato o ouro em Minas começa a escassear. Aí eles se juntam e se revoltam contra isso. A Inconfidência Mineira nasce basicamente disso, só que a revolta não estoura, porque tem um fofoqueiro lá, todos sabem, que antes da revolta estourar, ele denuncia tudo que estava acontecendo às autoridades portuguesas. As autoridades portuguesas, com uma mão bem pesada, perseguem aqueles que eram os líderes e enforcam alguns e esquartejam o famoso Tiradentes aí, e espalham suas partes, seus pedaços aí, pelo Rio de Janeiro e por algumas cidades importantes como Vila Rica. Então você percebe que o que estava acontecendo lá era uma revolta do elemento nativo contra aqueles que organizavam as coisas para o bem de Portugal. E nós vamos ver várias outras revoltas no Brasil que são chamadas de revoltas nativistas. O europeu que imigrava fazia na América uma vida muito diferente da que tivera até então. O meio, o clima e a gente que encontrou o transformaram. Nós nos esquecemos, no caso brasileiro, que o Brasil foi feito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Passavam quase 3 séculos que os índios e os portugueses tinham se encontrado. A miscigenação tinha ido adiante de geração em geração, e finalmente havia aquilo que parecia ser o povo brasileiro: negro, índio
e europeu. A miscigenação, muito mais do que um enquadramento à luz de uma opressão, eu a entendo como uma virtude brasileira. Quer dizer, a grande coisa do Brasil, evidentemente, foi a miscigenação. Isso que atenuou as fronteiras entre raças e permitiu. Hoje, acho que metade da nossa população é mestiça, é negro mestiça. Tá certo? Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, bom, talvez você não tivesse nem guerra civil. O Brasil ainda tinha muitos problemas para enfrentar. Diante do espelho, prestamos contas a todas as gerações que nos entregaram a missão de nunca desistir e fazer da superação a nossa história. As dificuldades que deixamos para trás nos fizeram um único povo, que traz consigo uma grande lembrança do passado. No nosso sangue corre cada embarcação portuguesa que disse adeus ao velho mundo, cada tribo indígena que nos ensinou a ser livre nessa terra, cada gota de suor escravo derrubado nesse chão, cada imigrante que um dia prometeu uma vida melhor para sua família. Nós somos descendentes dos gregos, mas nós somos também descendentes de Meroé, e somos descendentes dos que fizeram os castelos medievais europeus e dos que fizeram o grande Zimbábue. O nosso sangue é o tratado de paz da humanidade. Nenhum povo tem a consciência do seu destino e a certeza do seu valor, se ignora o seu passado ou se simplesmente não o entende. Todo esse peso cultural enorme, toda essa tradição, toda essa história precisa ser devolvida. As grandes nações souberam construir admiráveis lendas históricas, que lhes dão às suas nobres tradições poesia, alma e sentido. O Brasil pôde dispensar essas lendas. Basta-lhe o sincero resgate da sua lenta elaboração, o autêntico romance das suas origens, das mais diferentes vidas que aqui se fundiram e forjaram este vasto painel da nossa história tão aflita e heróica.